e iOS em www.radios.com.br. Rádio Brasil Amazon, a voz da Amazônia para o mundo ouvir. Carol Rezende. Muito bom dia, meus queridos amigos, seguidores aqui das redes sociais. Estamos ao vivo aqui na nossa web rádio internacional Brasil Amazon, desta vez falando diretamente do Brasil. Você que está aí acostumado a acompanhar as nossas transmissões diretamente da cidade de Bordeaux, no sudoeste da França. Nesse momento eu falo aqui da cidade sede da COP30, Belém do Pará. Aqui já vão aproximando as 11 horas da manhã, aqui no Brasil são 10 horas e 52 minutos. Aí na Europa já é perto, aí próximo do final da tarde, em torno de 4 e 16 horas da tarde. E hoje nós estamos aqui ao vivo para fazer uma ministração de uma forma diferente. Entretanto, eu quero dizer que hoje, também agora, nesse momento, pelo nosso canal no YouTube, estamos ao vivo do canal da Web Rádio Brasil Amazon. Então, eu quero convidar você para, nesse momento, para que você que está acompanhando a nossa programação pelo nosso canal no YouTube, que você possa curtir agora essa transmissão, compartilhar, enviar para seus amigos, seus familiares, para os seus grupos no WhatsApp, essa forma que é muito importante que você tem também de estar apoiando o nosso projeto de comunicação internacional. E eu fico muito feliz porque esse projeto de comunicação nasceu lá na cidade de Bordeaux, no sudoeste da França, e desejar aqui a todos os meus amigos franceses, como se diz, né, mon copain, ma copine, que todos nossos écouteurs que nos écoutent pour esse moment de la France, bienvenue chez nous. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje vai ser uma ministração um pouco diferente, porque hoje eu estou aqui através destas plataformas, tanto do nosso aplicativo, do nosso celular. Aqui você pode baixar nesse momento o aplicativo da Web Rádio Brasil Amazon. De qualquer lugar do mundo você pode acompanhar a nossa programação. E também, se você que está acompanhando pelo nosso site, também seja muito bem-vindo ou bem-vinda, ou você que está acompanhando pelo nosso canal no YouTube. Olha só, gente, nesse momento também eu quero desejar uma excelente manhã e parabenizar o trabalho do Marcelo, que está coordenando a Rede Clima no estado do Rio de Janeiro. Exatamente hoje, no dia 31 de outubro, que para muitos comemoram, né, o Halloween, principalmente na América do Norte, na América do Sul, é muito tradicional aqui na América Latina as festas de Halloween, mas também falar que o 31 de outubro também se comemora lá, que iniciou também o berço na Europa, a Reforma Protestante. Então, aqui celebrar um dia muito importante, mas também um dia que marca o retorno das atividades da Rede Clima e Sustentabilidade aí no estado do Rio de Janeiro. Esse é um projeto que nasceu de um engenheiro agrônomo que fundou a Rede Clima no estado do Rio de Janeiro e que esteve à frente do CREA do Rio e contou durante muitos anos com o apoio do Marcelo. Marcelo, eu quero aqui, através dessa transmissão ao vivo e também dessa videoconferência, parabenizar você por todo o seu empenho, sua dedicação. Eu sei que não é fácil, ele praticamente tocou o projeto sozinho. Hoje, nesse momento, está acontecendo essa palestra lá no Núcleo Barreto, em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Em torno de 90 pessoas estão presentes nesse momento acompanhando. E eu quero aqui me apresentar para todas as pessoas que estão agora acompanhando essa palestra por videoconferência aí no estado do Rio de Janeiro. Eu me chamo Caroline Rezende, sou engenheira agrônoma, formada pela Universidade Federal Rural da Amazônia, aqui em Belém do Pará. Cursei o curso de agronomia, que o curso ele tem uma carga horária de 5 anos, você para se formar engenheiro agrônomo aqui no Brasil, você estuda durante 5 anos. Também trabalhei com projetos de extensão rural, trabalhei na Emater Pará, que é a maior empresa de assistência técnica e extensão rural do estado, presente também em todos os estados do Brasil. Então, durante esse período de trabalho, trabalhei com chamadas públicas, voltadas principalmente para programas para tirar pessoas em situação de extrema pobreza e vulnerabilidade social. Graças a Deus e ao nosso empenho, ao nosso trabalho, foi um trabalho que foi premiado, condecorado pela Associação dos Agricultores,
e também falar que nos últimos 7 anos eu venho me dedicando à área da comunicação, no qual fui radialista, passei por vários meios de comunicação e televisão aqui no nosso estado, como apresentadora, diretora, como repórter, e sempre uma profissional, como eu digo assim, multidisciplinar. Também fundei e criei o curso de oratória e comunicação aqui no nosso estado, sou palestrante. E agora nós estamos à frente desse projeto aqui da Web Rádio Brasil Amazon, um projeto qual Deus colocou no meu coração, e nós temos a grande oportunidade de estarmos ministrando e realizando esse trabalho lá na Europa e agora aqui na sede oficial da COP30 em Belém do Pará, o qual vou estar de perto acompanhando os desdobramentos de tudo que vai acontecer aqui diante da COP. Mas o Marcelo convidou-me para ser uma das palestrantes deste grande evento. Infelizmente, pela questão da própria maternidade, como todos vocês bem sabem, quem não me conhece ainda também pode seguir meu Instagram. Vou pedir que a nossa produção coloque aqui o nosso Instagram como referência aqui no rodapé, @carolrezende.oficial, é Carol com K, Rezende com S, tudo junto, você coloca ponto oficial, você vai acompanhar lá o nosso trabalho no Instagram. Então, eu tenho uma bebê de colo, essa bebê ela tem 9 meses de vida, ela veio comigo da França, da Europa, veio aqui para o Brasil, para Belém do Pará, e especialmente para acompanhar o trabalho aqui da COP30. Não podíamos ficar de fora de um evento de uma grande magnitude, um evento internacional, e como cidadã belenense, porque eu nasci nessa cidade, me criei nessa cidade, como engenheira agrônoma, como comunicadora, como palestrante, ficar fora deste grande evento. Então, nosso objetivo aqui é estarmos acompanhando tudo que vai acontecer no maior evento que vai decidir e que vai tratar sobre as direções e as diretrizes sobre as mudanças climáticas que vão acontecer, que já são uma realidade, e de que forma nós podemos amenizar os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas no mundo. Então, eu tenho a graça de Deus que o evento vai acontecer aqui próximo à minha residência. Eu moro a 15 minutos do local do evento, da COP30, próximo também aqui ao nosso aeroporto de Belém do Pará. Tenho essa dádiva de morar aqui próximo. Então, aqui eu quero convidar desde já a todos vocês para que vocês venham acompanhar o nosso trabalho aqui nas redes sociais. O nosso trabalho é totalmente voluntário, assim como o trabalho do Marcelo aí no estado do Rio de Janeiro. Ele é totalmente voluntário. O evento está acontecendo aí em Niterói de forma gratuita. Mandar o meu forte abraço a Niterói, ao estado do Rio de Janeiro. Falar que eu sempre que posso estou indo ao estado do Rio, já estive por vários anos no estado do Rio de Janeiro, já participei de instituições, de ONGs, de organizações, trabalhos com educação nas escolas, e então, assim, para mim, estar aqui neste momento, ministrando esse conteúdo que nós vamos falar sobre governança, nós vamos falar sobre educação ambiental, é um privilégio, é uma honra diante de tantos nomes que são referências. Eu sei que, normalmente, diante desses grandes eventos internacionais, as pessoas tendem a buscar aquela pessoa, um cientista de nome, de referência, um PhD. Eu ainda tenho esse título, né, de pós-doutorado, de PhD, que talvez você vá lá buscar, mas eu tenho a experiência da vida. Tive a oportunidade de estar nos 4 cantos do nosso estado. Nosso estado são mais de 144 municípios. O estado do Pará é imenso, gente. Eu sempre digo que é do tamanho. Nosso estado é do tamanho de um país, é do tamanho do estado da Angola. Então, assim, essa vivência, essa prática de estar levando esse trabalho de extensão, de comunicação e de ministração me fez ter vivência de campo e propriedade para falar sobre aquilo que nós vamos ministrar hoje. Políticas públicas é uma temática também que eu me interesso muito, mas eu acredito que a nossa sociedade, mais do que títulos, óbvio que nós não podemos menosprezar um mestre, um doutor, um pós-doutor que se especializou num assunto específico e dentro daquele assunto ele é referência, mas também nós não podemos descartar o profissional que coloca a sua vida em prática, que sai da caverna, aquele profissional que sai da sua zona de conforto, até porque imigrar também não é fácil. Hoje, no Brasil, existe uma grande dificuldade de incentivos, de investimentos de capital, principalmente em projetos em linha de pesquisa voltado para
estudantes brasileiros estudarem no exterior, bolsas que investam em pesquisa, em desenvolvimento. Então, assim, gente, e antes da gente entrar nessa temática de governança, eu acredito que é muito importante que nós possamos compreender o que é governança. Então, a governança ela é um conjunto, e você que está acompanhando aí, pegue o seu caderno, pegue sua caneta, pegue seu papel. Se você quiser anotar informações, tirar notas, fique à vontade, participe com a gente. Você pode também enviar sua pergunta aqui pelo nosso canal no YouTube e deixar seu comentário. Governança é o conjunto de regras, práticas e processos e estruturas usadas para tomar decisões, coordenar ações e garantir o cumprimento de objetivos coletivos, seja uma empresa, um governo ou até mesmo a nível global. Então, é importante a gente compreender que todos nós estamos submetidos, enquanto cidadãos, a um sistema, a uma governança. E essas ações e essas práticas de governança, elas interferem diretamente em todas as políticas públicas, e eu me refiro aqui, no caso, ao Brasil, ao Brasil. Então, é interessante nós compreendermos o que o Brasil tem gerado. Quais são as políticas públicas hoje, nessa nossa temática, nessa palestra sobre governança e educação ambiental, quais são os caminhos para a sustentabilidade e ação climática? Então, nós vamos começar nesse momento. Eu gostaria aqui já de deixar uma frase para vocês refletirem. A governança é o caminho, a educação é a semente e o clima é o desafio que nos une. Então, eu vou repetir novamente essa frase para que você possa memorizar. Eu criei essa frase e eu gostaria de usar essa frase aqui como o nosso slogan aqui desta administração. A governança, ela é o caminho, a educação é a semente e o clima é o desafio que tem unido a todos nós. Nós estamos a poucos dias da COP30, hoje, 31 de outubro. A COP vai começar em menos de 14 dias. E o clima é o desafio que tem unido a todos nós. Nós observamos isso aí na Europa, cada vez mais o frio está demorando a chegar na Europa. Nós moramos aí numa região que é uma região fria, mas, entretanto, não é tão fria, né, quanto os países mais ao norte, os países nórdicos. Mas a gente percebe que, mesmo aí na Europa ou aqui no Brasil, as mudanças climáticas elas já são um fato e é inegável. E é importante que nós possamos fazer uma reflexão, eu digo eu como mãe, como mulher, como cidadã, como profissional, e você, meu amigo, que está acompanhando aí a nossa transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, ou aqui mesmo escutando a nossa programação pela nossa web rádio, pelos nossos aplicativos ou pelo nosso site, que a gente faça uma reflexão, porque quando a gente fala de governança, normalmente Você está na Web Rádio Brasil Amazon. A voz da Amazônia para o mundo ouvir. As notícias do Brasil e do mundo. A reação do mundo tem sido como era de se esperar. Integração de mais de 1 milhão de casos que obtiveram luz verde para residência em Portugal. Denúncia virou caso de polícia. Incêndios no Pantanal devastaram mais de 20 milhões de hectares. A história quase mudou por 2 centímetros. Estão na Rádio Brasil Amazon, a rádio dos brasileiros no exterior. Carol Rezende. Gente, hoje é impressionante, nunca cai a nossa internet, estou no Wi-Fi, mas eu digo, a luta é grande, mas Deus é maior em nossas vidas. Então, orem por mim, mandem, quem não ora reze, quem não reze, mande energias positivas, porque está ainda a conexão assim, de forma surreal, que eu estou no Wi-Fi muito bom, diga-se de passagem. Mas continuando, nós estávamos falando que a governança ela é o caminho, a educação é a semente e o clima é o desafio que nos une. Eu estava aqui também colocando para vocês que, infelizmente, a pauta do meio ambiente, da sustentabilidade, a pauta do desenvolvimento sustentável, a pauta da preocupação com relação às nossas energias renováveis, às nossas fontes de energias naturais,
infelizmente, tem se concentrado na mão de determinados grupos políticos, assim como também a questão da própria Amazônia. Eu, como uma mulher da Amazônia, crescida aqui, me eduquei, toda a minha família é daqui da Amazônia, então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho propriedade para falar sobre a Amazônia, mas por ter crescido e me educado aqui. Eu tive a oportunidade de acompanhar, nos 4 cantos do estado do Pará, todos os tipos de situações sociais e econômicas que vocês possam imaginar. Nós temos aqui no Pará, desde a agricultura familiar de base, ainda rudimentar, pessoas que migraram para o estado do Pará em busca de terras, a causa da Amazônia, a causa do povo da Amazônia, o povo que mora aqui, o povo que vive da economia da Amazônia, a situação das nossas terras, da nossa regularização fundiária, do nosso meio ambiente, do nosso clima, de entendermos que todas essas pautas, elas são de todos nós. Elas não pertencem a um determinado grupo político. Então, eu começo aqui, gente, essa ministração convidando você para que você venha dilatar a sua cabeça, seu cabeção, e entendermos que essas questões elas pertencem a todos nós, é de interesse público, é de interesse coletivo. E o que a gente fica, ficamos preocupados é quando tendem a rotular projetos, situações que vão trazer soluções para a humanidade a determinados grupos políticos. Então, é interessante a gente entender a governança nesse sentido. Aqui, a primeira pauta que eu quero que você anote aí no seu caderno, na sua agenda, no seu tablet, no seu computador, é entendermos governança ambiental entre a política e a prática, né? A governança ambiental, ela vai muito além, gente, da gestão pública, ela envolve a articulação entre governos, entre a nossa sociedade civil, entre o setor privado, entre a academia, que fazem parte das universidades, na busca por soluções integradas e sustentáveis. Então, quando a gente se levanta para falar sobre governança, sobre educação ambiental, é entendermos que a responsabilidade é de todos nós. Não compete somente ao setor público. Aqui em Belém do Pará, infelizmente, nós temos um grande problema com relação ao lixo urbano. É um problema que ainda não foi atacado na educação ambiental, porque a educação, gente, ela começa em casa. A educação começa quando você tem nas escolas, desde criancinha e também na escola, aqui nós falamos no Brasil, o ensino médio, quando você ministra ambiental, principalmente para os estudantes de ensino médio. Então, é interessante que a gente faça essa reflexão e Você está na Web Rádio Brasil Amazon. A voz da Amazônia para o mundo ouvir. Carol Rezende. Olha, gente, são vários breaks. A gente vai aqui se esforçando e fazendo. Isso nunca aconteceu, mas está acontecendo agora. Está cortando toda hora a transmissão ao vivo e estou numa boa rede de Wi-Fi. Mas vamos lá. Então, nós precisamos compreender que a boa governança climática é aquela que, em primeiro lugar, quero aqui pontuar, integra políticas públicas de meio ambiente, agricultura, energia e recursos hídricos. Esse é o primeiro ponto. Bom, o que seria o ideal imaginável, né, de termos uma boa política pública voltada para as questões ambientais? Ela promove, em segundo lugar, a transparência e a participação social nos processos decisórios. E é isso que é interessante, porque a gente não observa isso aqui muito no Brasil,
é quando o governo ele convida a população a participar das decisões coletivas, nas decisões do Estado, né? E termos essa participação popular, essa iniciativa do governo de incentivar a participação popular, descentralizar, principalmente nas grandes capitais. Um exemplo aqui em Belém do Pará, são em torno de Belém e região metropolitana, são 3 milhões de pessoas. E aqui, cada bairro tem bairros que ultrapassam a margem de 100 mil moradores, né? População de uma cidade, só num bairro aqui da nossa cidade. Então, é interessante que se a gestão pública, ela que tem uma política pública voltada para uma gestão ambiental, se é um governante que pensa no futuro, porque a nossa tendência como ser humano é pensarmos somente nós, né? Se está tudo bem para mim, pouco me importa, mas nós precisamos compreender que daqui a 100 anos, nenhum de nós vamos estar mais vivos. Então, a gente precisa pensar o que nós vamos deixar, qual é esse legado que vamos deixar para as próximas gerações, para as minhas filhas, para as minhas netas, minhas bisnetas, minhas taranetas, e entendermos que quando esse governo ele promove essa participação popular, ele convida a população a tomar as decisões em conjunto com o próprio Estado, na figura da administração pública, nós forçamos com que aquela pessoa compreenda: eu tenho também poder, eu posso mudar a situação do canal que eu moro, da rua que eu moro. Então, assim, a governança também, ela parte desse pressuposto que quando você envolve a população na tomada de decisões, você faz com que essas pessoas se sintam parte desse sistema e entendermos, que aí eu volto naquilo que foi falado logo no início, que a política pública ambiental ela precisa ser integrativa, ela precisa da participação de todos nós. E também ela valoriza o conhecimento científico, o saber tradicional na formulação de estratégias. O que é isso, Carol? Olha, gente, aqui no Pará, tá? Para você que acompanha aí a nossa transmissão de outros estados ou de outros países, nós temos aqui muito os saberes tradicionais. Eu tenho até aqui perto de mim, que eu vou mostrar aqui para vocês, um minuto, ó. Não, pausei a imagem, eu peguei isso aqui. Isso aqui é um óleo de copaíba e andiroba. Esse óleo ele é extraído de uma árvore, tá? Uma árvore florestal, uma espécie florestal. Então, a copaíba andiroba, ela é um saber tradicional, porque ela tem um poder anti-inflamatório. Então, nós temos muito essa tradição aqui no estado do Pará. Ah, tá com dor nas pernas, tá com algum órgão inflamado, passa uma andiroba, bateu, né? É um anti-inflamatório natural. Você não precisa tomar essas medicações que vendem aí nas farmácias tradicionais. Ah, bateu, tá roxo, passa uma andiroba, passa uma copaíba que cura. Nós temos aqui também muito quando a garganta está infeccionada, isso faz parte também dos nossos saberes, das nossas tradições amazônicas, misturarmos andiroba com copaíba, violeta, mel e fazer aquela asepsia natural, né, com um gás no dedo. Aqui a expressão que se diz mexer a garganta, né? Então, assim, nós aqui na Amazônia, no norte do Brasil, herdamos muito esses saberes tradicionais que foram passados de geração em geração, que vieram dos indígenas. Então, nós temos aqui muitos chás que curam, nós temos hoje a integração do saber científico, instituições sérias, como a Embrapa, uma instituição que trabalha com pesquisa, as próprias universidades federais que estão aqui no nosso estado, que fazem essa conexão entre os saberes tradicionais, aquele saber que é colocado lá na Amazônia, às vezes daquela pessoa que às vezes você olha, não tem muita instrução, ele não sabe o porquê funciona, mas sabe que funciona, né? Então, assim, esse saber ele é passado, vamos para a equipe técnica e científica dessas instituições, que vão, através da ciência, provar por que aquela erva funciona. Porque nós temos ervas, espécies florestais e nativas e vegetais aqui, que só existem na Amazônia. A nossa biodiversidade, gente, ela é única, ela não existe em nenhum outro lugar do mundo. Nós temos hoje frutas
frutas alimentícias e a folha daquela fruta que só existe aqui, a da graviola, do cupuaçu, do bacuri. Nós temos hoje tantas propriedades, até mesmo óleos, sementes que você extrai óleo e daquele óleo se transforma em biocombustível, se transforma, como exemplo eu mostrei aqui para vocês, na andiroba e da copaíba. Então, esses saberes tradicionais, a governança ideal que pensa realmente numa política pública ambiental, ela leva em consideração os saberes tradicionais, mas também ela não descarta a ciência. A ciência, ela é exata, a ciência existe prova, não se brinca com ciência, a ciência ela não trabalha com achismo, ela trabalha com a lógica. A ciência ela trabalha com dados, esses dados eles são dados estatísticos que provam por A mais B por que aquilo funciona. Então, eu quero convidar todos vocês a compreendermos que aqui no Brasil nós vivemos um país dividido, onde os grupos políticos eles se tornaram como times de futebol. Então, você se veste uma camisa, você tem que ser obrigado a ler e rezar a cartilha daquela camisa. E você não pode pensar diferente, você não pode pensar fora da caixa. Então, é interessante que nós precisamos aqui fazer uma reflexão, seja você que está acompanhando a nossa palestra aí através do 5º Simpósio da Rede Clima no Estado do Rio de Janeiro ou aqui nas redes sociais, que nós não podemos desvalorizar o trabalho dos nossos cientistas e tampouco desmerecer as nossas universidades públicas federais, o qual tive a oportunidade de estudar em 2 aqui no nosso estado do Pará, e entender que lá também é promovido e feito e realizado muita ciência, inovação, tecnologia, e tudo isso traz soluções para a nossa sociedade. Então, a boa governança climática, ela é pautada nesses 4 pontos que eu vou aqui citar para vocês, e se você quiser anotar, anote aí. A primeira, ela integra, vou revisar aqui para vocês, políticas públicas de meio ambiente, agricultura, energia e recursos hídricos. Ela promove a transparência, a participação social, ela valoriza o conhecimento científico e o saber tradicional, e ela atua de forma descentralizada, fortalecendo municípios e regiões. Por quê, gente? Porque a política pública ela não pode ser centralizada. Nós precisamos entender que nós vivemos num país extremamente diverso. A realidade da Amazônia não é a realidade do Nordeste. O clima da Amazônia não é o clima do Nordeste, que não é o clima do Cerrado, do Centro-Oeste do Brasil, que não é a realidade do Sudeste do Brasil, de estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo. Nós não podemos comparar nossa realidade com o estado de Minas Gerais, e assim como do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Então, entendermos que a boa gestão, a boa governança climática, ela leva em consideração o poder, ele precisa ser descentralizado. E para que ele seja descentralizado, nós precisamos de governantes que tenham essa sensibilidade de entender que nós somos um povo diverso, nós somos oriundos de uma mistura de várias raças, de portugueses, de indígenas, de negros e de outros imigrantes que vieram da Europa também ocupar terras no Brasil. Enfim, o Brasil, nós precisamos entender o Brasil como um processo histórico, gente, que aqui já habitavam indígenas nessa região e depois foi colonizado, né, naquela época por Portugal, né, no Brasil colônia. Entendemos essa diversidade e que o Brasil ainda é um país jovem, gente, é um país novo, né, com pouco mais de 500 anos de descoberta, comparado a grandes outras nações. Então, nós temos muito ainda o que fazer, há muito o que se evoluir, mas, em primeiro lugar, nós precisamos mudarmos a nossa mentalidade e tirarmos do Brasil dessa situação que ele está dentro, colocar as pessoas dentro de caixinhas, né? E dessas caixinhas você é obrigado e doutrinado a falar o que eles dizem. Você não pode pensar diferente, você não quer dizer que se eu sou de uma situação A, nessa situação A, eu não posso falar de política pública ambiental, eu não posso falar de clima, de meio ambiente e sustentabilidade, senão vou me tarjar que eu sou dali do grupo B. E esse grupo B, por outro lado, também ele não aceita que outras pessoas venham entrar também a discutir esse assunto, porque se acham dono da causa. Então, aqui eu reforço o meu posicionamento.
Nós precisamos entender que a boa política pública, a boa governança pautada na educação ambiental pertence a todos nós, a todos nós. Por quê? Porque nós somos responsáveis pelas pessoas que nós colocamos no poder. Eu quero agora chamar você à responsabilidade, você que está escutando e acompanhando a nossa programação. Você procurou saber o que o prefeito da sua cidade tem feito pelas políticas públicas ambientais do seu município? Você tem buscado fazer a diferença na sua casa, fazendo a coleta seletiva do lixo, trilhando o lixo que tem na sua casa? Você tem procurado, por exemplo, reaproveitar restos de frutas, de verduras, entender que na sua casa você pode ter um composto orgânico? Então, gente, é muito fácil também a gente culpabilizar o Estado, mas também, principalmente aqui em Belém do Pará, eu sou uma pessoa que eu ando muito aqui pelas ruas do meu bairro. Aqui em Belém, normalmente, todo bairro tem uma grande feira que abastece os bairros, e a gente vê ainda muito lixo pela cidade, muita falta de educação ambiental, falta de educação em todos os sentidos. Então, precisamos reeducar a nossa população, precisamos também punir quem comete crimes ambientais, porque as leis existem para isso, gente. Nós não vivemos num mundo livre que a gente faz o que a gente quer. As leis, elas trazem regulamento. Então, nesse contexto, né, voltado para o estado do Rio de Janeiro, ele é marcado também por uma grande diversidade ecológica, pelos desafios urbanos. A governança ela deve articular tanto a conservação dos ecossistemas costeiros e florestais, quanto a adaptação das cidades às mudanças climáticas com foco em resiliência, saneamento, mobilidade e segurança hídrica. Tá bom, gente? Agora aqui eu quero marcar também um segundo ponto para vocês, que se você quiser anotar aí no seu caderno, no seu papel, né, na sua agenda, você que está acompanhando a nossa programação, eu queria agora falar um pouquinho sobre educação ambiental, formar consciência e transformar realidades. Formar consciências e transformar realidade. A COP30 aqui em Belém do Pará, mais do que praças que foram construídas, né, que a gente tem observado aqui nos grandes centros, né, próximo ao centro da cidade, reformas de pontos turísticos, eu acho que ela não tem valor nenhum. Eu falo como uma mulher amazônica do nosso estado, belenense, para mim, ela só vai trazer diferença, de fato, se ela transformar a consciência das pessoas. Porque o que a gente observa aqui em Belém, que a gente não vê a população engajada na COP30, nós não vemos as pessoas dos bairros falando sobre a COP30. Eu não vejo, eu falo que eu estou vendo aqui. Uma coisa é eu acompanhar a COP30, tá, gente, do Instagram, da internet, do canal no YouTube, mas eu estou falando do que eu estou vendo com esses olhinhos aqui que Deus me deu. Eu ando pelas ruas da nossa cidade, eu sou uma pessoa que eu gosto de frequentar as feiras, eu gosto de conversar com as pessoas nas ruas. E eu queria aqui também deixar, por exemplo, a situação das feiras urbanas da nossa capital belenense. Eu posso citar 10 grandes feiras que você não vê. Políticas públicas ambientais de ensino, de educar aquele feirante, de pegar aquele resíduo dele, de resto de verdura, resto de fruta, enfim, coisas que podem se transformar em composto orgânico, não há um projeto nesse sentido, né? Então, não há essa consciência também de entendermos o que eu posso fazer para utilizar fontes de energias renováveis. O que é o crédito carbono? Se eu sair hoje aqui na rua, talvez eu falar com especialistas, pessoas que são estudantes da área ambiental ou da área agrícola, talvez possam me falar o que é o mercado do crédito de carbono, mas a gente vê que a grande massa da população ainda está numa escuridão obsoleta com relação ao conhecimento, principalmente o conhecimento com relação às políticas públicas ambientais, sobre o clima, sobre o meio ambiente, e gente que não sabe nem o que é, gente, a camada de ozônio. O que é o gás carbono? Eu acho que não faz sentido nenhum ser uma comunicadora se eu não levar conhecimento às pessoas. A gente observa que aqui em Belém do Pará, jornalistas, comunicadores estão mais preocupados em receber troféus, títulos. Eu posso mostrar vários troféus e títulos que eu já recebi aqui, premiações, estou até olhando aqui para uma delas, né? Tem uma aqui nacional que eu recebi. É muito lindo, isso mexe com o nosso ego, o trabalho que realizamos
em 2019, da Federação Nacional dos Comunicadores, mandar um abraço, né, para o presidente nacional, que entrou em contato comigo, também perguntando se eu podia organizar uma premiação aqui. Eu disse, olha, eu não sei se eu teria tempo e logística para fazer tudo isso, mas o que eu quero dizer, eu quero aqui também deixar um recado para os comunicadores que estão me escutando e me ouvindo. Receber títulos, segurar um microfone com uma logo de uma grande emissora, né? É tudo lindo, é maravilhoso, mas eu acho que nada disso faz isso, só mexe com o nosso ego. Isso só, nossa, eu estou trabalhando para emissora tal, recebi o prêmio tal, ok, é bacana, é bom para o nosso currículo, né, para o nosso CV, mas eu acredito que o principal papel do comunicador é de levar conhecimento e informação. Ele fazer com que o ouvinte, com que o seu telespectador, mesmo você que é influenciador digital, você tem que se perguntar o que você tem influenciado as pessoas, que mentalidade, né, você tem buscado mudar. Então, assim, para mim, o segundo pilar, que é esse ponto que eu vou agora discorrer para vocês sobre educação ambiental, e se você quiser anotar, anote aí, formar consciências e transformar realidades, que eu não tenho como transformar uma realidade se eu não mudar a consciência. Se eu, por exemplo, uma coisa que eu comecei a adotar foi a garrafinha d'água, essa garrafinha trouxe lá de bordo do shopping center que eu ganhei. Então, assim, já evito ficar usando vários copos, né? Então, você sai na rua, você ter sua própria garrafinha, você evitar que em Belém é muita sacola plástica que é dado no supermercado. Gente, todo lugar é sacolinha, sacolinha. É tanto lixo. E depois nós teríamos um programa todo, podemos falar sobre isso aqui, quem sabe, domingo que vem, sobre o aterro sanitário de Belém do Pará, que ainda é realizado no município de Marituba, onde famílias moram em frente a um aterro sanitário, e nada disso vai ser tocado, e nada disso vai ser discorrido aqui durante a COP30, por quê? Porque existem políticos poderosos, empresários influentes que não querem que toque no assunto, e as coisas continuam como estão. Então, não existe, gente, transformação de realidade se nós não mudarmos as consciências. Então, vocês estão vendo aqui um testemunho vivo de uma pessoa que conhece as coisas como funcionam aqui. Eu sei a realidade. Por isso que a gente tem enfrentado aqui muitas barreiras, né, Marcelo? Você que estiver acompanhando a nossa programação do Estado do Rio de Janeiro, para realizar qualquer coisa, porque aqui existe o dono da bola. Gente, aqui tem o dono da bola. E o dono da bola não pode perder o protagonismo por uma pessoa, uma profissional independente, vir fazer qualquer trabalho aqui. Porque aqui ninguém pode fazer nada, tem que ser somente um determinado grupinho, e eles são o dono da bola e não querem dividir a bola com ninguém. Então, mas nós temos, graças a Deus, a internet que é livre, ninguém pode chegar aqui e me impedir de falar até então, né, do que eu penso, o que eu vejo e como as coisas têm acontecido aqui na Amazônia. E essa realidade o gringo lá fora não sabe, os países não sabem. Foi enviado 5 bilhões de reais para o estado do Pará. 5 bilhões. Você sabe o que é 1 bilhão de reais? Você sabe o que é 2, 3, estou falando de 5 bi, ultrapassou a casa dos milhões. Isso só foi feito praça. Foi feito praças para o povo passear dia de domingo, mas continuamos com os mesmos problemas. Então, não vamos fugir muito do assunto e voltando. Então, nenhuma política ambiental é sustentável se não houver consciência coletiva. Gravem isso e memorizem. Nenhuma política ambiental ela é eficaz se não houver uma consciência coletiva, uma consciência de todos nós. Isso começa você educar seu filho em casa a não jogar lixo na rua, a não jogar casca de bombom no chão, a você que fuma não jogar bituca de cigarro no chão, a você, dona de casa, entender que essa casca aí que você joga no lixo de frutas, de verduras, pode virar um composto orgânico para suas plantinhas, né? Ou você pode contribuir com instituições, com organizações que trabalham com políticas públicas ambientais, ou quem sabe o governo facilitar a aquisição, por exemplo, aqui de energias renováveis. Por exemplo, nós temos aqui no estado do Pará, aqui no Brasil, um consumo de energia elétrica absurdo. Aqui é um estado extremamente quente e úmido, então o tempo todo é que as pessoas estão utilizando ar-condicionado, porque é insuportável. A nossa temperatura anual, nós não temos estações de ano aqui. Aqui a mínima é 23 graus, a mínima, a máxima 33, todo dia, o ano todo. E chuva. Então, nós temos aqui em Belém um clima típico, um clima muito quente, muito úmido,
e as pessoas vivem trancadas no ar-condicionado, ou na sua casa, ou no carro, ou no trabalho. E quem não pode pagar ar-condicionado é no ventilador mesmo, sabe, gente? Então, assim, há um consumo muito grande de energia elétrica. Por exemplo, só aqui na minha casa, o consumo de energia chega a um salário mínimo de energia. Ah, mas tem as placas solares, tem as outras fontes de energia, mas ainda é muito cara a aquisição dessas energias. Então, assim, nós temos que apresentar soluções também para a população, para que venha a haver uma redução, até mesmo para que esse recurso que é aplicado tanto em energia seja, por exemplo, direcionado para a compra de alimentos, ou mesmo ensinar, por exemplo, a nossa população como produzir seus próprios alimentos, que também seria uma solução para o combate à fome. Então, assim, gente, a educação ambiental prevista, só colocar um dado aqui para vocês, que a educação ambiental prevista em nossa política nacional, na Lei 9.795 de 1999, é uma ferramenta estratégica para promover essa transformação, né? Então, eu percebo, né, o impacto que o conhecimento e a sensibilização geram no campo. Nós temos que estimular o pensamento crítico sobre o uso de recursos naturais, promover a cidadania ecológica envolvendo as escolas, empresas e instituições públicas, valorizar práticas sustentáveis na agricultura e na gestão dos resíduos e criar pontes entre a ciência e a sociedade, traduzindo conhecimento técnico em ações práticas. E a gente sabe que esse é um dos maiores desafios, né? Eu vejo assim, por tudo que a gente observa aqui, eu sei que muita coisa tem sido feita e produzida no mundo, no universo acadêmico, né? Artigos, publicações em revistas, mas a gente observa que essa ainda é uma realidade muito distante do povão, tá, gente? O povão mesmo, a dona de casa, aquele profissional que talvez não tenha tanto conhecimento técnico e científico, dos estudantes de escola e de universidade. Então, assim, o que eu penso que é uma excelente iniciativa também da Rede Clima, quando ela cria uma revista digital. E nessa revista digital, eu tenho acompanhado o trabalho aí do Marcelo, coordenador da Rede Clima no estado do Rio de Janeiro. Ele tem divulgado muito o que tem acontecido sobre a realidade climática no mundo. Então, esse papel, se a gente entender que as redes sociais, as transmissões ao vivo, a nossa web rádio, elas podem servir de um caminho e de uma plataforma que vai conectar o conhecimento científico para a massa da população em geral. E o comunicador, ele é um tradutor de tudo isso, porque óbvio que eu posso aqui tecer várias palavras técnicas e científicas, mas isso não vai alcançar a massa da população. Nós sabemos que o conhecimento científico, o conhecimento intelectual, ele faz parte de uma elite. Quando eu digo elite, eu não estou falando de ricos, eu estou falando de uma elite intelectual, porque você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitos bens, você pode ter carros importados, você pode ter mansões, helicópteros, jatos, mas você ser pobre intelectualmente, você ser pobre mentalmente, tá? Então, o conhecimento técnico, científico e científico e intelectual, ele pertence a um pequeno grupo de pessoas. Nós sabemos que o Brasil sofreu um processo histórico onde apenas um pequeno grupo de pessoas tinha acesso à educação, né? Ainda há uma grande dificuldade de acesso à educação. Mesmo aqui, eu vou colocar a minha defesa em função das instituições públicas, da escola pública, e eu estudei toda a minha vida praticamente numa escola pública federal e fiz universidade pública, entender que a universidade e as escolas públicas, elas devem e merecem ser de qualidade. Eu quero aqui fazer uma pequena denúncia, um relato, que eu não sabia que era uma realidade da escola pública. Aqui na nossa cidade de Belém do Pará não existe o serviço de inspetoria nas escolas públicas. Por exemplo, seu filho estuda numa escola pública do ensino médio, o inspetor é aquele profissional que fica nos corredores supervisionando para saber se o aluno está em sala de aula. Aqui o aluno entra na sala de aula se ele quiser. Portanto, hoje saiu um dado que eu estava acompanhando no jornal, que o Brasil hoje tem uma média de 6 milhões de desempregados. Apesar dos números terem diminuído, mas essa é uma realidade. Então, tem muita gente precisando trabalhar. Por que nós não criamos uma iniciativa popular, um projeto para obrigar as escolas públicas a ter um inspetor? Porque o inspetor é aquele profissional que vai
supervisionar se aquele estudante lá do primeiro ano, do segundão ou do terceiro está em sala de aula. Ele vai ficar de olho para saber se tem alguém passando droga na escola, se tem alguém fumando, se tem alguém bebendo escondido, se tem alguém, como a gente usa a expressão, gazetando. Então, essa também é uma realidade. Carol, o que isso tem a ver com a educação ambiental? Porque a educação a gente tem que pensar como um todo e não colocar só a educação ambiental, mas também isso faz parte, porque quando você muda a realidade das escolas, da educação, quando você passa a valorizar não só o trabalho do professor, mas também dos outros profissionais, da copeira, da merendeira, do supervisor, do inspetor, do segurança, que trabalha nas portarias, você passa também a valorizar a educação como um todo. O nosso problema é que nós não aprendemos ainda a viver em coletividade, nós não ainda compreendemos e entendemos que nós vivemos num sistema integrativo. Tá? Então, esse sistema integrativo, ele faz com que entendemos que a mudança, né, o bater das asas de uma borboleta do outro lado do Pacífico vai causar um furacão aqui na América, entendeu? Então, assim, tudo está conectado. Então, nós precisamos entender que tudo isso faz parte. Então, agora que eu vou entrar nesse terceiro ponto que eu quero que você anote aí. Conexões com a COP30, o papel do Brasil e dos territórios. Aí olha só como se encaixam as coisas, né? Estava falando de conexão, e já a nossa temática é sobre conexão. A COP30, que acontecerá aqui em Belém, representa um marco para o Brasil e para a América do Sul. Mais do que um evento diplomático, ela deve ser um chamado à ação local. O Rio de Janeiro, com sua tradição científica e ambiental, tem muito a contribuir, seja por meio das suas universidades, inclusive aqui parabenizar a Federal Fluminense, a Federal do Rio de Janeiro, mandar aqui um abraço também aos estudantes da Rural do Rio de Janeiro e de suas unidades de conservação ou da mobilização social por justiça climática. Precisamos preparar nossos territórios para responder aos compromissos da COP30. Redução da emissão da neutralidade de carbono, adaptação e mitigação frente aos eventos extremos e promoção da bioeconomia e das energias renováveis e proteção dos biomas e da sociobiodiversidade. São muitos assuntos, né, gente, a tratar. Vou fazer uma pequena pausa nesse momento, porque eu quero discorrer com vocês sobre a situação da COP30 e o papel do Brasil e dos nossos territórios. Qual é a conexão de governança e educação ambiental e o papel do Brasil e dos seus territórios? Como eu estava aqui destacando para vocês, nós vivemos num país extremamente diverso, seja culturalmente, seja intelectualmente, seja do aspecto geográfico, do aspecto político, do aspecto econômico, né? Mas nós temos a COP30, ela vai acontecer daqui a poucos dias. Ela vai acontecer em nossa cidade e ela é um marco para o Brasil e para a América. Eu estava acompanhando hoje no jornal mais cedo e eles estavam justamente relatando isso, que nenhuma COP é igual à outra, né? A última que aconteceu em Baku, no Azerbaijão, elas ficaram muitas pendências. E nós temos hoje a missão Brasil, ele vai ter essa missão diante dessa COP, de tentar resolver aquilo que não foi resolvido, né, na última COP no Azerbaijão, e principalmente com relação aos investimentos das grandes nações, para que principalmente os países em desenvolvimento possam alcançar e obter os resultados esperados com relação às metas, né, estabelecidas para a questão das reduções das emissões de gás carbônico e também, principalmente, que a gente possa alcançar as metas estabelecidas pelos países. Então, nós temos essa meta, esse objetivo, a COP do Brasil, em dar continuidade àquilo que não foi conseguido ser resolvido no Azerbaijão no último ano. Então, hoje nós temos o papel do Estado do Rio de Janeiro, que está sendo protagonista hoje do retorno das atividades do 5º Simpósio da Rede Clima. Nós temos hoje o papel de Belém do Pará, que será este grande evento da ONU, e também nós temos o nosso papel enquanto sociedade civil organizada, enquanto mulheres, enquanto homens, enquanto mães, enquanto estudantes, enquanto profissionais liberais, entendermos que esse planeta ele pertence a todos nós. Esse planeta ele foi criado para quem acredita, eu acredito na criação de Deus, ele foi criado por um grande Deus, um grande Pai, um grande Criador, que deu vida a tudo que nele existe.
E cabe a nós, seres humanos, cabe a nós, filhos de Deus, guardarmos essa terra, entendermos que nós precisamos cuidar e zelar dela. E esse cuidado começa por nós. Então, precisamos preparar os nossos territórios para responder aos compromissos da COP30. Nós temos hoje aqui um território principalmente formado por mais de 30 ilhas aqui na região de Belém, onde nós temos um modo de vida típico e específico, principalmente dos ribeirinhos, dos moradores que moram na floresta, das pessoas que vivem na floresta e dependem dela para sobreviver. Eu quero também aqui destacar o papel da bioeconomia, da cadeia produtiva do açaí, que tem servido de fonte de renda e de economia para várias famílias que trabalham com a captação desse fruto in natura, na floresta, e depois comercializam aqui em Belém, na capital, ou talvez também mandam para outros estados, né? Já que o açaí ele se torna depois, posteriormente, um produto comercializável através das compotas, dos sorvetes, da própria polpa, que chega também aí na Europa. Então, entendermos que a redução e a emissão e a neutralidade do carbono é uma das nossas metas, adaptação e mitigação frente aos eventos extremos, como aconteceu, infelizmente, tragédias, e estarmos trabalhando, gente, na prevenção, principalmente com relação às tragédias climáticas e ambientais, a proteção dos nossos biomas e, gente, eu quero aqui falar que isso também vai dar é o tema do nosso próximo programa aqui da Web Rádio Brasil Amazon, a exploração do petróleo na bacia do Amazonas. Eu conheço o Macapá, eu conheço o estado do Amapá, eu conheço até a ponta, o extremo Oiapoque, já estive lá quando criança e depois, posteriormente, né, porque meu pai trabalhou como militar nas fronteiras do Brasil, então eu acompanhei muito ele nessas viagens enquanto eu era criança. Então, assim, nós temos aí um grande desafio, gente, porque véspera da COP30, o atual presidente da República do Brasil aprovou a exploração do petróleo na bacia do Amazonas. E há estudos de cientistas que, se houvesse algum vazamento de petróleo nessa região, atingiria regiões que são santuários ecológicos, né? São regiões que são responsáveis por abastecer diversos municípios e estados que envolvem entre o Pará e o estado do Amapá. Há também estudos que eu também acompanhei recentemente através de um documentário que cientistas fizeram um teste lançando balões que aqui o que se ocorresse alguma tragédia ambiental atingiria até mesmo, por exemplo, países como o México, os Estados Unidos. Então seria de proporções assim alarmantes. Então temos hoje irá com certeza, isso vai estar em pauta, a questão da exploração do petróleo na bacia do Amazonas, assim como vai estar em pauta tantas outras questões climáticas. Então, eu quero convidar você, independente do seu grau de conhecimento intelectual, que você possa, ou condição financeira, você que mora aqui em Belém, você que vai estar aqui na sede da cidade oficial da COP30, que será aqui, você possa se envolver mais com esses debates, que nós possamos buscar, como comunicadores, incentivar essa consciência e buscar que a gente possa entender o nosso papel, que fazemos parte de um todo, que todos nós estamos conectados, que aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós temos o nosso valor, seja daquele profissional PhD, seja do presidente da República da França, seja o presidente da República do Brasil, seja da ONU, seja você dona de casa, seja você feirante, seja você catador de lixo, você que trabalha com reciclagem, seja independente de quem você é, todos nós temos um valor e todos nós geramos esse impacto diretamente no meio ambiente. Nós geramos impacto nos nossos ecossistemas com as nossas atitudes. Entendermos também tudo que nós estamos passando agora é reflexo da ação humana diretamente no nosso espaço geográfico. Então, eu quero chamar você à ação, sair do discurso para a transformação. Chamado à ação, do discurso à transformação. Do discurso à transformação, convido, né, cada um de vocês a fazer parte dessa transformação. A governança e a educação ambiental, elas não se constroem apenas com planos e relatórios, elas se constroem com diálogo, compromisso e ação coletiva. Gravem isso.
Eu sei que é muito lindo fazer relatório, é muito lindo fazer cartas, fazermos eventos à ONU, mas eu quero aqui também deixar uma frase que eu aprendi com um amigo meu, é entendermos o pós. O que, que a gente vai fazer pós isso? O que vamos fazer pós a COP30? E é por isso que nós estamos propondo o nosso simpósio pós-COP30, para que a gente possa firmarmos esse compromisso quanto sociedade. Eu, Carol, você, João, você, Pedro, Thiago, independente do seu nome, você está convidado a se engajar nesse processo junto conosco e acompanharmos os dados, a evolução que vai ser feito, o que as nações estão fazendo, né? Entendermos que nós temos que sair do discurso e irmos para a ação. Então, quero aqui desejar que a Rede Clima continue a ser esse espaço de articulação entre a ciência, a política e a sociedade, e que o Estado do Rio de Janeiro se consolide cada vez mais como um laboratório vivo de soluções climáticas, inspirando o Brasil, como a Rio+20 e o mundo. E entendermos que também nós estamos num grande laboratório vivo, que é aqui a nossa Amazônia, com a maior biodiversidade do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, fontes de recursos naturais que não são, que são imensuráveis, porém, entretanto, são esgotáveis. E entendermos também, que eu queria aqui falar um pouquinho, por experiência própria, com base no estágio que eu fiz na época da universidade, e vi sobre os impactos ambientais também que foram trazidos pela implantação dos grandes projetos aqui na Amazônia, e eu cito o município de Barcarena, pelos impactos ambientais que a exploração do ouro, que a exploração do petróleo, entendermos que tudo isso que é feito e gerado, não necessariamente esse recurso fica para a Amazônia e fica para o nosso estado, que os royalties da exploração do ouro, da região do Carajás, da região de Parauapebas, aqui mesmo da região, aqui a Barcarena, que nós temos grandes multinacionais implantadas aqui em frente à nossa capital paraense. Só você atravessar o rio que você vai encontrar essas multinacionais, como a Albrás, a Alunorte, entre tantas outras, a Vale do Rio Doce também. Então, assim, gente, entendermos que eu quero aqui só duas pequenas críticas. A maioria dos profissionais que são contratados aqui, eles trazem profissionais de fora, principalmente do sul e do sudeste do Brasil, como se não houvesse gente competente suficientemente aqui no estado do Pará. E também um outro ponto que eu quero destacar, esse dinheiro ele não fica para o nosso estado, ele não fica, os royalties, e quem tem acesso a esses royalties são os políticos, e quem põe esses políticos somos nós. Então, próximas eleições vão ser ano que vem. Quando você for escolher seu futuro deputado estadual, federal, senador, seu governador, o seu futuro presidente da República, que você possa cobrar dele qual é o plano que ele tem de políticas públicas ambientais, o que ele tem para o desenvolvimento social e econômico do seu estado, da sua cidade, e que não, gente, principalmente, que você não venda o seu voto, porque, infelizmente, nós vivemos num país onde as pessoas compram os votos, tá? E isso é uma realidade muito triste. Aqui praticamente não há alternância de poder. E entendermos que a alternância de poder ela é necessária para a democracia e sempre são os mesmos grupos políticos. E a nossa dificuldade aqui como profissional liberal, como comunicadora, é justamente romper essa barreira, porque aqui ninguém quer que ninguém faça nada, porque essas pessoas elas precisam continuar como ali, como no cabresto, sabe? Com o voto de cabresto, preciso continuar no curral eleitoral deles. Então, se aparece uma pessoa para fazer algo que convide a pessoa a pensar diferente, a promover eventos, projetos, novas ideias, essa pessoa ela não é bem-vinda e ela é tolhida, ela é barrada. Então, que a gente possa quebrar essas limitações que nós temos no nosso país ainda, principalmente mental e intelectual, sair do discurso e ir para a ação. Gente, eu infelizmente vou ter que encerrar minha participação, quero agradecer a compreensão de vocês, entender que não é fácil também aqui, deixar aqui minha fala como mãe, não é fácil, gente, conciliar maternidade com trabalho, com empreendedorismo e com tantas outras, com serviços domésticos e com tantas outras, mas que a gente possa ter um olhar mais sensível, entender também que a educação começa dentro de casa, que a gente precisa, como mãe, nós temos um papel fundamental de educarmos os nossos filhos, ensinar sobre também educação ambiental nos nossos lares, principalmente ensinar o seu filho a não sujar as ruas, ou quem sabe fazer algo pela sua rua, pela sua comunidade. Comece dentro de casa, de dentro para fora, e com certeza a gente vai transformar esse mundo num lugar melhor para se viver. Agradeço aqui a audiência de todos vocês da Web Rádio Brasil Amazon. Um forte abraço a todos meus amigos,
familiares, né? O meu companheiro, Felipe, também que está aí em Bordeaux, na Europa, com certeza ele está acompanhando essa programação. Forte abraço para você, morrendo de saudade. Vim com uma missão aqui no Brasil, vou completar a minha missão e vamos prosseguir, vamos avançar. Porque aí eu encerro aqui com um versículo que eu gosto muito, muito. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Então, parabéns, Marcelo, mais uma vez a você, a Rede Clima. Eu quero dizer que é só o começo, é o retorno, e eu queria muito poder estar presencialmente aí com vocês. Mas eu tenho certeza que no próximo encontro, além dessa forma aqui, de forma remota, através de videoconferência, vamos estar também na Europa realizando um grande evento juntos. Então, muito obrigada, gente. Eu peço para vocês acompanharem o programa Carol Rezende, a voz feminina no ar, da COP30, neste domingo, na Web Rádio Brasil Amazon, tem novidades por aí. Até logo, gente. Muito obrigada pela participação, pela audiência e principalmente pela paciência de vocês. Até lá.